maldição do lobo transformou o meu irmão em um lobisomem. Olá a todos da creche oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui na creche todas as segundas, terças e quintas. Então, preparem o berço e as mamadeiras, pois a mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha obscura para todos vocês. Boa noite, elite oculta. Sou eu de novo, o John, que mora em Billings, no estado de Montana, que trouxe para o canal o relato de nome O Uivador. Quando eu era criança, eu fui ensinado pelo meu tio que caçava tais criaturas na floresta, e só depois de anos eu fui descobrir o que de fato são tais criaturas. No Brasil, a crença popular é a seguinte, que o lobisomem é o sétimo filho de uma mulher que anteriormente só teve filhas. Outros ainda dizem que o lobisomem é o filho ilegítimo que uma mulher e um padre geraram. Também há versões que falam de filhos de compadre e comadre, ou de padrinho e afilhada. Quando criança, o lobisomem é um menino magrinho, pálido, com as orelhas compridas. Ao completar 13 anos, as transformações começam a acontecer. Nas noites de terça-feira ou sexta-feira, ele sai à noite e vai até uma encruzilhada, onde vira uma mistura de homem e lobo, e uiva para a lua. Nessa noite, ele tem de visitar 7 locais da região, 7 igrejas, 7 vilas e 7 encruzilhadas. Por onde passa, assusta os cachorros e apaga as luzes da rua e das casas. Para se proteger do lobisomem, a pessoa deve rezar 3 Ave-Marias. As lendas brasileiras não mencionam as balas de prata tão comuns nos filmes de terror norte-americanos. Para quebrar o encanto, é preciso bater forte na cabeça do monstro, além do galo cantar. Porém, o lobisomem volta ao lugar de onde partiu e se transforma outra vez em homem. Bem, primeiramente, se você conhece esse conceito sobre lobisomem, esqueça tudo isso e toda a verdade será dita agora mesmo neste relato. Esse relato que trago hoje se passou comigo e com a minha família, antes mesmo de me tornar caçador, pois na época do fato eu tinha apenas 15 anos. Há muitos anos, meu irmão mais novo começou a caçar. A floresta, que fica a leste de Billings, nos Estados Unidos, e o acampamento nunca foram algo de que eu gostasse na época. Eu estava mais sob uma pilha de cobertores com a cara no livro. Eu queria apoiá-lo em seu novo hobby. Então me peguei dizendo que iria com ele e sua esposa em uma viagem de caça de fim de semana. No dia anterior à nossa partida, senti um pequeno resfriado chegando. Quando saímos do acampamento e fomos para a floresta para começar a caçar, eu estava com febre. Meu rosto corou, devido ao tempo cinza e chuvoso. Não fiz nada para evitar. Meu irmão me emprestou um rifle, embora eu nunca tenha usado um antes. Decidi logo no início que não atiraria em nada. O resfriado era uma boa desculpa para isso. Eu estava contra uma árvore, fungando, sentindo os efeitos da minha febre, quando meu irmão atirou em alguma coisa. Eu ouvi sua esposa suspirar depois que algo grande à distância caiu no chão. Quando olhei para os dois, percebi que algo estava muito errado. Seus rostos pálidos e em choque com o que acabou de acontecer. No começo, eu estava convencido de que meu irmão atirou em alguém acidentalmente. Eu olhei para trás entre as árvores, tentando ver o que desabou, avistando uma forma branca através do arbusto. Comecei a avançar, pronto para ajudar, enquanto os outros 2 permaneceram congelados no local. Chego primeiro para ver o que o meu irmão matou. Para meu alívio, era um lobo cinzento, o lobo puro. Bem, eu fiquei imaginando o belo casco de pele. Eu nunca tinha visto um lobo cinzento antes, e uma pontada de dor
veio ao meu peito pelo fato do animal estar morto. Finalmente, meu irmão e sua esposa se aproximaram ainda pálidos. O que é aquilo? Ele perguntou em um tom abafado. Eu olhei para ele, confuso com a pergunta, por alguns segundos. É um lobo. Como ele poderia não ver isso? Quando os meus olhos pousaram no rosto do lobo, finalmente comecei a entender a gravidade da situação. Eu sei que ele tinha longos caninos, mas, por minha vida, que não consigo me lembrar de como era o rosto. Minha memória era um borrão branco. Enquanto olhava diretamente para ele, meu cérebro se recusou a realmente ver. Dei alguns passos para trás, morrendo de medo, e comecei a pensar que a minha febre estava bagunçando a minha cabeça. Isso não faz nenhum sentido, eu disse em voz alta, baixa entre algumas tosses. O lobo cinzento à nossa frente era especial e meu irmão atirou nele. Eu olhei para a ferida que matou a pobre criatura para ver sangue manchando as feridas. Meu estômago se revirou de arrependimento e eu senti como se estivesse prestes a soluçar. Virei minha cabeça, incapaz de continuar olhando para ele. O que deveríamos fazer? Sua esposa Kate perguntou, com a voz trêmula. Nós não devemos desperdiçar essa pele, meu irmão comentou. Senti toda a floresta ficou imóvel com seu comentário. Foi como se o próprio ar estivesse parado de se mover. Isso me revoltou. Já era terrível o suficiente essa criatura estar morta, e meu irmão queria desrespeitá-la ainda mais. Ele sabia que era natural para os animais comerem uns aos outros, e, logicamente, seria um desperdício aproveitar aquela pele. No entanto, eu sabia, instintivamente, que essa criatura nunca foi feita para ser casaco de pele ou tapete. Era um animal poderoso e ainda frágil o suficiente para ser morto por uma única bala. Você é louco? Eu assobiei para ele. Olhando para a forma cinzenta, balancei a minha cabeça febril. Vamos deixar a floresta e levá-lo. Ele concordou relutantemente. Larguei o rifle emprestado e comecei a pegar os galhos caídos. Meu irmão fazendo o mesmo. Kate recolheu flores silvestres e em pouco tempo cobrimos o lobo em sinal de respeito. Jamais poderíamos lhe devolver a vida, mas poderíamos mostrar remorso. Sem dizer uma palavra, deixamos a criatura para trás e com um peso no peito. Quando chegamos de volta ao acampamento, eu estava me sentindo tão mal que me deitei no momento em que chegamos. Eu me enrolei em cobertores e caí em um sono profundo, apenas acordando para beber um pouco de água, para aliviar minha garganta seca. Meu leve resfriado se transformou em uma gripe totalmente desenfreada, e eu não estava em condições de sair da floresta. Quando acordei de novo, era de manhã, mas ainda cinza e frio. Como vai? Kate me perguntou quando eu saí da minha tenda. Horrível. Qual é o plano? Senti que minha cabeça ia explodir e meu corpo inteiro estava fraco. Ela se aproximou e me deu uma xícara de chá quente, que foi muito apreciada. Vamos ficar por aqui até que você se sinta melhor e o tempo melhore. Devíamos tirar você dessa floresta, mas isso te mataria se você caminhasse na chuva para chegar ao caminhão. Apenas fique dentro da sua barraca e mantenha-se aquecido e seco. Você trouxe alguns livros, certo? Eu balancei a cabeça bebendo meu chá. Isso parecia um plano bom o suficiente. Eu esperava que a minha febre durasse apenas mais um dia e pudéssemos ir embora. O que aconteceu no dia anterior realmente estava me assustando. A floresta ao nosso lado parecia hostil. O vento uivava por entre as árvores e fechei uma veneziana. Levei meu chá de volta para dentro da barraca e me enrolei em cobertores mais uma vez, mas não me sentindo mais quente. O vento uivava fora da tenda,
Rezei para que minha tenda frágil aguentasse se uma tempestade viesse. O resto do dia, fiquei vagando entre tentar ler e dormir. Eu normalmente nunca ficava doente, então isso estava me afetando ainda mais. Quando Kate tentou me acordar para tomar um pouco de sopa, eu estava em um sono tão profundo que nem me mexi. Então ela me deixou sozinho para oferecer mais tarde. No dia seguinte eu estava me sentindo muito melhor e morrendo de fome por não ter comido muito nos últimos dias. Eu tinha minha mochila na barraca, então a abri para encontrar os lanches escondidos que guardei. Eu comi uma caixa inteira de barras de aveia antes de sair da minha barraca. Quando saí, a chuva diminuiu, mas tudo ainda estava úmido lá fora. Kate estava do lado de fora, tentando manter o fogo aceso. Você está se sentindo melhor? Ela me perguntou, parecendo exausta. Um pouco. Acho que podemos ir embora hoje, se não começar a chover de novo. Eu falei. Ela olhou entre mim e a sua tenda, preocupada. Ela balançou a cabeça e disse: James não está se sentindo bem. Acho que ele pegou seu resfriado. Vamos ver como ele está em algumas horas. Eu me senti mal, porque meu irmão estava doente e agora sofrendo com o que eu acabei de fazer. Isso iria atrasar a nossa partida, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Vi que estávamos sem lenha e precisava de um pouco de ar. Vou pegar um pouco de madeira para nós. Isso me dará algo para fazer. Vou ver como ele está em algumas horas. Certifique-se de que ele está comendo. Kate me deu um sorriso agradecido. Pela aparência dela, eu me perguntei se ela também adoeceu e ela disse estar bem. Saí para a floresta tentando o meu melhor para encontrar qualquer coisa que não fosse muito úmida para queimar. Encontrei alguns gravetos escondidos sob folhas e troncos que deveriam estar secos o suficiente. Eu era do tipo que se perdia facilmente, então precisava ficar perto do acampamento. Depois de recolher uma braçada de madeira boa o suficiente, eu estava prestes a voltar quando algo, com o canto dos meus olhos, me fez parar. Em um arbusto havia algumas gotas de um líquido cintilante. Aproximei-me dele para ver melhor, sem entender o que estava olhando. Fui atraído pelo som do vômito em direção ao acampamento. Esquecendo o estranho líquido, comecei a voltar para checar meu irmão e Kate. Quando cheguei de volta, a chuva começou de novo, tornando os gravetos muito úmidos para que pudéssemos acender o fogo. Kate estava pálida e gelada até os ossos. Desejei que o tempo frio e úmido passasse para que finalmente pudéssemos partir. Comecei a me perguntar se deveria simplesmente pegar o caminhão do meu irmão e buscar ajuda. Minha febre não baixou totalmente e estacionamos muito longe. Eu temia ficar muito doente se enfrentasse a caminhada pela floresta. Está tudo bem? Eu perguntei. Guardei a madeira, cobrindo-a com plástico, esperando que ficasse seca. Kate olhou para mim com a expressão preocupada no rosto. Antes que ela pudesse responder, meu irmão saiu de sua tenda. Deveria ser impossível, mas ele parecia mais pálido que Kate. Sua pele quase sem cor. Decidi, então, tentar obter ajuda. Precisávamos dar o fora daquela floresta. James, me dê suas chaves, por favor. Eu disse, estendendo a minha mão para ele me dar as chaves da caminhonete do bolso. Ele olhou para mim como se eu estivesse louco, balançando a cabeça. Ele tomou um gole de água de um frasco que Kate entregou para ele. Ela parecia muito assustada. James estava diferente. Era a maneira como ele se movia, pois seus olhos não estavam realmente olhando para nós. Não, só me dê mais algumas horas para dormir. Então todos nós iremos, disse James. Eu nunca deveria ter desistido. Eu lentamente trouxe minha mão de volta, tentando pensar em algum argumento. Sinceramente, estava com medo de entrar na floresta sozinho. Só mais algumas horas. Então nem mesmo arrumaríamos nosso acampamento. Nós simplesmente iríamos embora. James pegou a mão de Kate e eles voltaram para a barraca.
Não sendo capaz de pensar em mais nada para fazer, voltei para minha tenda para ficar seco e aquecido. Eu ia terminar as últimas 100 páginas de um livro para dar ao meu irmão um tempo para dormir. Eu adormeci enquanto estava lendo. No momento, eu tinha um livro na mão e o outro estava acordando na escuridão total. Senti-me confuso com que horas eram. Lentamente meus olhos se ajustaram e eu pude ver uma sugestão de luz entrando pela tenda, deslizando de volta para o mundo externo frio e úmido. Olhei para ver um fogo muito fraco queimando. Meu irmão estava apenas dentro da luz. Eu abri a minha boca para chamá-lo, mas algo parecia errado. Eu não conseguia identificar. O ar estava tenso e meus músculos começaram a travar. Ao me ouvir, vindo de minha tenda, meu irmão se virou para olhar para mim. Ele ainda parecia pálido como a morte. Seus olhos eram o mesmo, mas eu soube naquele momento que não estava mais olhando para o meu irmão. Ele deu um passo em minha direção e eu corri, sem nenhum plano. Corri para a floresta, tentando fugir de tudo o que ele se tornou. Só corri alguns minutos, quando vi a luz de uma fogueira entre as árvores. Estava fraca, mas corri em sua direção, rezando para que alguém me ajudasse. Não achei que alguém estivesse acampando tão perto de nós e fiquei grato por isso. Corri para a clareira, mas meu sangue congelou nas veias. Não era um novo local de acampamento. Foi o nosso. Eu apenas corri de volta, embora estivesse certeza de que corria em linha reta. Meu irmão estava perto das brasas, morrendo. A luz laranja brilhando em seus olhos. Eu corri de novo. Estava escuro e a floresta era apenas um labirinto de árvores. Era compreensível que eu tivesse me virado, mas alguns minutos de corrida e colidi novamente com nosso acampamento. Em pânico, cego, simplesmente continuei. Não importa a direção que eu tomasse, sempre acabarei correndo em direção ao nosso acampamento. Meu irmão de pé, apenas me observando. Quando não pude mais correr, desmaiei ofegante pelo ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Tudo que eu sabia era que não podia mais correr. Por favor, eu implorei para a figura pálida. Era tarde demais para salvar meu irmão, mas se restasse pelo menos um pouco de consciência nele, ele deixaria eu e Kate partir. Seu rosto estava ficando fora de foco. Por alguma razão, meu cérebro se recusava a ver o que realmente parecia. Deixe eu e a Kate sairmos, eu disse. Sentei-me no chão, frio, tremendo de medo. No fundo eu sabia que meu irmão não estava se transformando em algo simplesmente porque atirou em um lobo cinzento estranho. Minhas suspeitas foram confirmadas por ele quando finalmente falou com a voz áspera. Eu não posso deixá-la ir. Afinal, ela também comeu um pouco. Meu estômago afundou e eu senti que ia vomitar. Matar um lobo por acidente pode ser perdoado, mas cortar o seu corpo para devorar a carne é imperdoável. A única coisa que uma vez foi meu irmão que se lançou contra mim. Ele me agarrou pelo pescoço enquanto eu lutava desesperadamente para me libertar. Nesse momento, pude ver pelos cinzentos nascerem em todo o seu corpo. Seus joelhos estavam dobrados para trás. Seus pés eram enormes. Seus braços se tornaram longos e garras saíam de suas mãos. Sua cabeça era muito parecida com a do lobo abatido, e quando reparei sua boca, era um longo focinho com presas afiadas que escorriam babas. Sua força estava muito além da minha. Eu chutei e gritei, tentando afastá-lo de mim. Oh Deus, o que quer que ele tenha se tornado, era algo que nenhum ser humano deveria ver. Sua boca se abriu com incontáveis dentes brilhando na luz do fogo que se apagava. Ele havia se transformado em uma besta fera por causa do seu pecado imperdoável. Só fui salvo porque em um breve momento vi uma figura cinzenta atrás do meu irmão me incentivando a lutar. Eu não tinha nada a perder, então alcancei as brasas da fogueira. O medo me fez ignorar a dor de agarrar carvões e cinzas para jogar nos olhos da criatura.
Ele soltou um urro de dor e me soltou. Não perdi tempo para me libertar, mas parei na borda do acampamento. Eu assisti horrorizado com a coisa que foi uma vez meu irmão. Urrou e se debateu. O som de estalo nauseante veio de seu corpo quando ele começou a aumentar de tamanho. Eu não tinha estômago para a visão. Quase não conseguia suportar a ideia de deixar Kate para trás, mas ela já estava morta ou se transformando em outra coisa dentro da tenda. Eu me senti preso. Eu sabia que se partisse, acabaria de volta ao acampamento. Ao longe, vi uma aparição de branco por entre as árvores e corri em sua direção. Enquanto corria, ouvi o monstro que deixei para trás, urrando para que eu ficasse. Dessa vez, em vez de dar a volta, percebi um líquido cintilante no chão e o segui, gota a gota. Continuei até que meus pulmões pareciam que iam explodir. Minhas pernas queimavam. A floresta ao meu redor começou a ficar mais clara, até que me vi correndo direto para um estacionamento coberto de neve. Eu desmaiei novamente, me sentindo fraco, e a neve encharcou meu jeans. Não era época de neve. O estacionamento ficava ao lado das estações dos Rangers. Quando saí correndo, exausto, um guarda florestal me viu e saiu para ver o que estava acontecendo. Não consegui me manter acordado até que ele me alcançou e desmaiei na neve derretida. No final, eles nunca encontraram James e Kate. Eles encontraram o nosso acampamento abandonado meses atrás e presumiram que todos nós estavam mortos. Eu nunca poderia contar a eles o que realmente aconteceu, porque eu mesmo não sei. Eu não sinto como se tudo isso fosse um sonho, ou se minha mente apenas me pregasse uma peça. Tenho certeza de que meu irmão agora é outra coisa lá fora, dentro da floresta. Eu me pergunto por que fui salvo. Que criatura decidiu me mostrar a saída certa? Foi o lobo cinzento me ajudando porque eu não comi parte dele? Ou queria que eu vivesse para poder contar aos outros o que aconteceu? Seja qual for o motivo, estou grato por minha vida. Se você for caçar, certifique-se de saber o que está prestes a atirar, antes de puxar o gatilho. Ou poderá cometer um erro que mudará a sua vida para sempre. Uma boa noite. Histórias de monstros costumam fazer sucesso no mundo todo, mas o fato deles insistirem em viver no fundo de lagos, em terras distantes ou nos confins das florestas tornam as suas supostas aparições em ocasiões raras e muitas vezes duvidosas. Assim, não é por acaso que o nosso conhecimento sobre eles vem quase exclusivamente de imagens borradas ou relatos pouco confiáveis. Relatos sobre o chupa-cabra ou skinwalker brasileiro apareceram pela primeira vez em Porto Rico, em meados dos anos 1990. Eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo esses relatos, estaria matando animais de criação para corte e chupando seu sangue. Daí veio seu nome popular. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. E desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Matheus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade
e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Mateus. Mas a nossa amizade não terminou aí não, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo, até porque, como era em área rural, ele não tinha amigos por lá, e ninguém da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a alguma distância. E nesse dia ele não estava, pois tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, andando a cavalo, mexendo com as vacas, nos aventurando por dentro do mato, no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltávamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados, uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado, e no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta, e sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que perguntava ao meu amigo, ele dizia que não ouvia nada. Mas um certo dia que eu passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então eu comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos que pareciam de choro ou lamento, eu não sei explicar. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar e ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. E inverno nessas cidades do sul à noite fica mais escuro que o normal. Eu tentei acender a luz da cozinha, ainda ouvindo aquele som do choro. Porém, não foi surpresa da luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Bem, isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que eu liguei a luz, aquele som lá fora, ele simplesmente parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para a minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou, mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito, pareciam serem urros. Ah não, daí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então eu me cobri com o cobertor e adormeci.
Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele não pareceu tão surpreso. Então, o resto do dia passou normal e no domingo eu fui embora para a cidade. No outro final de semana, quando voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era real e ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation. Enquanto conversávamos, pois na fazenda não tinha sinal de celular e nem mesmo de internet. E foi aí que começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo e quando espiamos para ver o que era, entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta e podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto saiu de dentro da floresta. Ele era careca, os seus olhos eram vermelhos, ele esticava a boca produzindo um som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque vendo aquilo, então eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse, e mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós. Ele escutou meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos, como se camuflasse. Isso foi o bastante para nós trancarmos a janela e apagar as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. No dia seguinte, nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo, seja lá o que fosse. Encontramos uma estranha árvore arrancada com um monte de buracos no chão. Ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro de uma gruta que havia ali, mas decidimos não entrar lá procurando. Bem, algumas semanas se passaram e nada. Voltei para a fazenda do Matheus apenas 2 meses depois. Ele então me contou que aquela criatura que vimos não era nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas eu não vi nada. De repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente, acima da minha cabeça. Eu olhei para o telhado que estava a apenas 7 pés do chão e vi aquela criatura sentada no telhado a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa gritou na minha cara e eu corri de volta para o galpão, bati a porta. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido e eu, ali parado em pânico, mandando ele trancar tudo. Nós nos trancamos lá dentro
e esperamos que o seu pai voltasse. E isso foi por volta das 18 até as 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas era mais ou menos perto da noite. O seu pai estava na floresta com os amigos e empregados, procurando a criatura que matou o seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele retornou para casa, contamos a ele o que tinha ocorrido. E ele e 2 dos seus amigos e nós olhamos para a floresta e vimos aquela mesma criatura beirando a floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e simplesmente ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno, e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse ataque do chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. O pai do meu amigo chegou até mesmo a consultar uma mãe de santo, e a mesma disse que era uma entidade maligna que foi enviada para atacar a sua família. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo Matheus, ele se mudou para cá, para a minha cidade, a cidade Morro da Fumaça. O seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-lo de louco, até porque pessoas de cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já vi na vida. Pergunto aos inscritos, alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite e vão dormir. Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou o Fael, aquele que é amigo do Gabriel e que zoa o cordel. A creche se tornou um internato para crianças rebeldes que buscam o sobrenatural aqui na internet. Sim, pessoas como você, que buscam provas do sobrenatural para crer. Então me siga e vamos para bem longe, um lugar de assustar, onde o titio Brant não poderá ouvi-los gritar. Vamos passear em Sete Além, um lugar onde o filho chora e a mãe nunca vem. Olá a todos do Elite Oculta, eu me chamo Gabriel e hoje eu quero revelar o meu grande segredo. Segredo esse que ficou escondido a 7 chaves por décadas e talvez você que está acompanhando este fato tenha passado por essa situação tão assustadora e surreal. Bem, eu tenho 48 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Eu sei que parece estranho, mas a minha idade correta era para ser 63 anos. Mas peço que fiquem até o final, pois pode parecer isso tudo confuso e surreal, mas eu explicarei tudo. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu nasci em Olinda, no estado de Pernambuco. E eu nunca fui bonito, mas para quem é de Olinda sabe que todo homem lá é feio. Mas eu era mais feio ainda. Bem, eu digo que era, porque quando o cabra tem dinheiro, ele se ajeita, fica charmoso, mas enfim. Eu era de família humilde, era daqueles gordinhos que tinham os dentes acavalados, e para piorar a minha situação, o meu nome ainda era Florisberto Gabriel.
A minha sorte era que tinha o Gabriel no meio, senão a zoeira era pior. Quando alguma menina se interessava por mim e descobria que o meu primeiro nome era Florisberto, ela já saía de perto. E nem as minhas vizinhas, que na época da minha adolescência, que se chamavam Jandara e Jandira, quiseram ficar comigo. Então, com 17 anos, eu dei aquela emagrecida, malhava capinando pastos e carregando sacos de milho. E com 18 anos, eu juntei um dinheiro e me mudei para João Pessoa, na Paraíba. Bem, parece estranho, mas eu nasci no dia 2 de maio de 1959. Eu não estou louco. Você pode pensar que eu tenho 63 anos, mas eu só tenho 48. Vou voltar ao relato e vocês vão entender tudo. Em 1979, aos 20 anos, eu com muito esforço, eu consegui terminar o colegial, coisa rara naquela época. E por ter muita ética, eu consegui um emprego de garçom em um famoso restaurante em João Pessoa. E só para lembrar, eu ainda era virgem. O máximo que eu já fiz foi broderagem com os amigos na adolescência e o famoso buraco na bananeira, se é que vocês me entendem. Pelo menos naquele bananal da fazenda, em Pernambuco, eu peguei todas as bananeiras. Eu me lembro que em uma tarde na época, eu tinha por volta de 16 anos, estava praticando o ato com a bananeira, que eu dei o nome de Melissa, que era o nome de uma garota que eu gostava na escola. Até que apareceu uma véia. Era a mãe do meu patrão. Eu não sei o que ela fazia por lá. Devia ser alguma macumba pro velho dela voltar para ela. Mas ela me viu no ato com a bananeira. Eu tentei disfarçar. Mas a véia, que deveria ter os seus 50 anos, ela veio e colocou a mão na banana. E no estado que eu estava, eu nunca nem tinha beijado uma garota. Era só mesmo broderagem com os amigos por falta de opção. Então, os meus pensamentos mudaram naquela hora. Eu deixei a véia fazer o que ela quisesse. E olha, a bicha era experiente, saliente, fazia coisas que até o capeta duvidava. Fomos 1, 2, 3 e ela era insaciável. Mas na quarta vez, eu pedi arrego e a jararaca já não armava mais o bote. A véia era louca, ela gritava, pedia que eu batesse nela, que a enforcasse, a chicoteasse. Eu vou até parando por aqui, pois eu não quero traumatizar o Fael. Mas eu com 15 ou 16 anos na época, eu fiquei traumatizado. Mas no momento, eu me descontrolei e desandei. A véia não tinha limites, mas por outro lado, ela me enchia de dinheiro e presentes caros. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fugi para João Pessoa sem ninguém saber. Em 1980, eu, já com 21 anos, eu trabalhava naquele restaurante e como eu trabalhava quase o dia inteiro, eu não tinha quase nenhum tempo para sair. E já estava há 2 anos sem me envolver com mulheres, até que descobri o famoso puteiro em João Pessoa. A minha presença ali era garantida todo final de semana. E 1 ano nessa vida. Lá para 1981, eu percebi que as moças do puteiro, elas só queriam arrancar o meu dinheiro. E eu era bobo. Gastava tudo o que recebia com elas. E o meu aluguel estava atrasado. E a minha vida era só trabalho e puteiro. Então, eu resolvi dar um basta nisso. No último dia que eu frequentei o puteiro em João Pessoa, eu roubei Alice. Alice era uma boneca inflável do puteiro, e o seu nome era Alice porque ela sempre te levava ao País das Maravilhas, se é que me entendem. Existiam muitas lendas urbanas sobre a boneca Alice, que ela se mexia sozinha, era ciumenta com alguns clientes, e outros ela não aceitava. Ela tinha o preço dela e acreditem, o seu preço era até mais alto do que o de muitas moças ali.
Eu vou deixar claro que Alice era literalmente uma boneca inflável, um ser inanimado. E quem já frequentou o puteiro em João Pessoa na década de 70 deve se lembrar de Alice e do sumiço dela. E sim, foi eu quem a roubou e eu me arrependo por isso. Bem, uma vez eu resolvi dar uns pegas na Alice e foi bom demais. Alice tinha os cabelos curtos e negro, era branquinha, seios durinhos e uma cintura de violão. Boatos rolavam que eu tinha roubado a Alice, mas ninguém tinha provas, pois eu a escondia em um matagal próximo do barraco onde eu morava, e todo dia antes de ir para o trabalho, eu ia lá no mato dar uma com a Alice e na volta do trabalho também. E isso durou por semanas, até que um certo dia eu chego em casa por volta de 2 da manhã, o horário que eu organizava o restaurante e ia embora. Eu entro em casa para me arrumar e ir para o matagal para ficar com a Alice. E para minha surpresa, a bicha estava deitada na minha cama, toda despida. "Boneca sem vergonha?" Eu falei. "Tá do jeito que o papai gosta." Achei que talvez eu a tivesse levado para casa e não lembrava. Então peguei Alice do jeito e transamos loucamente. Quando acordei, Alice estava sentada na cadeira que fica de frente para a minha cama. Ela estava com uma expressão de felicidade. Eu posso jurar que sim. Como a minha mãe dizia que eu era sonâmbulo na infância, eu cheguei a acreditar que eu me levantei dormindo e coloquei Alice sentada na cadeira. Mas o interessante é que ela estava vestida com seu decote vermelho vulgar e sua saia que mostrava a bunda. "Mulher, põe uma roupa decente, que agora eu tô indo trabalhar. E não quero tu de safadeza, não", eu disse. Naquela noite, quando cheguei em casa, a casa estava arrumada e Alice na cadeira, do jeito que estava quando eu saí. Achei que estava ficando doido, mas estava apaixonado por Alice. Fomos para a cama e transamos loucamente. E no outro dia, eu acordo e a mesma coisa. Alice sentada imóvel na cadeira me observando. Eu vou até a cozinha. O café pronto sobre a mesa e a louça que havia deixado suja estava completamente limpa. Gente, eu juro por Deus que foi real. Mas de alguma forma eu achava que eu tinha crises de sonambulismo e fazia tudo aquilo enquanto dormia. O tempo foi passando, essas coisas se repetiam todo dia. Alice e eu tínhamos uma vida feliz, planejávamos até comprar um carro, quem sabe. Mas foi aí que entrou uma moça nova no trabalho. Morena, magrinha e baixinha, ela se chamava Yaci. Foi amor à primeira vista. Fomos nos aproximando e nos conhecendo aos poucos. A primeira vez que nos falamos, perguntei o seu nome. Ela disse, Yaci, que significa lua em tupi. E quando eu quisesse me lembrar dela, bastava olhar para o céu à noite. Apaixonei-me por Yaci e fui deixando Alice de lado, mas toda vez que eu chegava em casa, ela estava ali sentada, imóvel, em frente à minha cama. Mas dessa vez, eu podia notar nitidamente a sua expressão, que era de fúria. Eu a ignorei e fui para a cama. E durante a noite, eu tive um sonho erótico com Yaci. E ao mesmo tempo, eu senti uma presença na minha cama. Então, aquilo físico, com corpo de mulher, me tocava. E nós transávamos loucamente. Mas quando acordei pela manhã, eu vi que era Alice. Eu estava ficando louco. Como a boneca foi parar ali na cama. A peguei e a coloquei de volta na cadeira. Fui trabalhar. E naquela noite depois do trabalho, Yaci e eu ficamos. Então fomos para a minha casa. E quando entramos no meu quarto, ela viu a boneca Alice. Eu tentei explicar que era apenas um brinquedo masculino,
igual as mulheres têm os delas. Mas Yaci dizia que não se importava, mas que a boneca era assustadora, tinha um olhar maligno. Então, eu coloquei Alice dentro do guarda-roupas, e naquela noite, Yaci e eu transamos loucamente. No outro dia cedo, eu acordei com um grito de Yaci, e quando olhei para onde ela apontava, lá estava Alice, sentada no mesmo lugar, com uma expressão de fúria e uma faca de cozinha que estava em seu colo. Eu expliquei a Yaci que eu era sonâmbulo, então provavelmente eu fiz aquilo inconscientemente. Yaci disse que tinha algo de errado com a boneca, e seria bom eu me livrar dela. Então, passamos a manhã juntos, e depois a acompanhei até a sua casa, conheci a sua família, e de lá já fomos direto para o trabalho. Eu prometi a Yaci que eu me livraria de Alice. Então, quando cheguei em casa, a casa estava uma zona. Parecia que um furacão tinha passado por lá. O meu colchão estava rasgado e Alice sentada novamente na cadeira, em frente à minha cama, com a faca em seu colo. Aquilo não poderia ser ladrão, pois não havia nada roubado. Eu guardei a faca, coloquei Alice de volta no guarda-roupas e fui dormir. Estava muito cansado para resolver isso naquela hora. E quando acordei, eu estava amarrado na cama. Havia corda que prendiam os meus pés e mãos. Eu estava todo arranhado. E Alice sentada na minha frente, com uma expressão de fúria, e a bendita faca novamente em seu colo. Porém, eu percebi algo peculiar. Alice estava com a barriga grande, como se estivesse grávida. Daí a ficha caiu. Eu não era sonâmbulo, pois não havia maneiras de eu mesmo me amarrar daquela forma, e muito menos engravidar uma boneca. Aquilo era coisa maligna mesmo. Alice estava provocando toda aquela situação. O quarto estava todo trancado, tendo que eu não durmo de porta fechada por causa do calor. Eu gritava inutilmente por socorro, pois não havia vizinhos por perto. O dia foi passando, ninguém veio procurar por mim. Eu estava com muita sede, e todo o momento Alice, ali imóvel, apenas me encarando. E com muito cansaço e desespero, eu acabei dormindo. E quando acordei, era noite, e Yaci entrava no meu quarto perguntando o que aconteceu, por que eu não fui trabalhar. Ela me desamarrou, me deu água, pois eu estava com muita sede, e os braços e pernas dormentes por causa das amarras. Mas depois de um tempo, eu já estava bem. Yaci começou a me beijar, dizendo que ficou preocupada. Bem, eu não estava muito afim de fazer aquilo, mas eu não queria decepcionar a minha salvadora. Então, tiramos as roupas e transamos loucamente. Mas em um certo momento que ela pulava em cima de mim, eu senti que ela foi ficando pesada. E quando eu olhei, não era Yaci. Era a velha, a mesma que eu tinha relações na adolescência, a mãe do meu patrão da fazenda. A empurrei no chão, enquanto ela dava crises de gargalhada. Eu olhei para o seu rosto, e os seus olhos eram negros. Eu saí do quarto, e para minha surpresa, eu não estava em meu quarto. Estava em um tipo de hospital abandonado. Era um lugar sujo. Eu passei por uma sala, onde eu vi Alice deitada numa espécie de cama de hospital, e duas mulheres faziam o seu parto. Eram mulheres velhas, de olhos negros, e também haviam homens estranhos com roupas da década de 50. O lugar fedia mijo e outras coisas, e as pessoas dali fechavam a cara para mim e me mandavam ir embora. Eu, assustado, saí correndo, e quando saí lá fora, eu não estava em João Pessoa. Eu estava numa vila,
onde parecia essas de filme que vivem os aldeões. Pessoas estranhas por toda parte. O céu era avermelhado e parecia um fim de tarde que eu nunca vi na vida. Olhei para o meu relógio de pulso e ele havia parado exatamente às 20 horas. Avistei uma criança. O garoto parecia ter entre 10 e 12 anos. Ele tinha a pele bem branca, cabelos negros e olhos negros. E mesmo ele sendo assustador, eu perguntei onde estava. Ele disse que ali não era o meu lugar, que eu estava em Sete Além e que era melhor eu ir embora ou me esconder, pois naquela vila eles matavam todos os estranhos. O garotinho parecia até legal, mas o resto das pessoas, quando perceberam a minha presença, começaram a me perseguir. Uns com paus e outros com facas, tentando me acuar. Então eu corri, e um grupo de mais ou menos 10 daqueles esquisitões me perseguiam e falavam entre si para não me deixarem escapar com vida. E eu percebi que eles queriam me acuar de forma que eu entrasse na floresta. Então, eu saquei que deveria ser algum tipo de armadilha. Assim, eu preferi correr pela estrada de barro no seu sentido literal, e cada vez ia se ajuntando mais gente atrás de mim. Até que uma caminhonete velha apareceu com mais daquelas pessoas. Eu corria e gritava por socorro. Até que, em sentido contrário de onde eu corria, apareceu outra caminhonete. Eu pensei que seria o meu fim, mas percebi que as 4 pessoas que estavam na caminhonete eram pessoas normais, assim como eu. Porém, eles estavam vestidos com roupas bem sujas. Eles pararam na minha frente, começaram a atirar nos esquisitos e me mandaram subir na caminhonete. E assim eu fiz. Os esquisitões recuaram e eles meteram bala na caminhonete deles, de forma que furaram os pneus e eles não conseguiram nos perseguir mais. Agradeci muito pela ajuda. Eles me perguntaram como eu fui parar ali. Ali onde? Indaguei. Eles disseram que ali era conhecido como Sete Além, e que eles eram um grupo de pessoas normais que pararam ali por acaso e se reuniram por acaso. Menos o motorista, pois o motorista era um agente de um tal Descob, e o mesmo estava ali numa missão de resgate, mas o seu parceiro acabou voltando sem ele. Não deu para eles me explicarem muito sobre aquele lugar, pois logo percebemos um carrinho de brinquedo, como aqueles da Barbie, porém muito maior, vindo em sentido contrário ao nosso. E no carrinho de brinquedo, desses carrinhos parecendo carrinho de bate-bate, de parque, de diversões, ele era rosa, e nele estava Alice dirigindo. Porém, ela não se movia. Na verdade, eu nunca a vi se mexer. O motorista acelerou com tudo para passar por cima de Alice, mas por pouco ela se desviou com seu carro de brinquedo e entrou na floresta. O cara da tal Descob, ele parou o carro e perguntou se eu a conhecia. Eu disse que sim. Ele então disse: "Essa coisa tem passagem para os 2 mundos. Vamos segui-la e ela nos guiará até a saída desse lugar infernal." Seguimos Alice pela floresta. Então a encontramos sentada em uma pedra que ficava em um enorme penhasco de rochas logo abaixo. O pessoal já iam atirar, mas eu pedi que não fizesse isso. Gritei por desculpas a Alice por magoá-la e disse que tudo era minha culpa. Então eu vi uma lágrima escorrendo dos olhos dela. E daí, uma leve brisa a derrubou do penhasco. Todos nós corremos para ver o que realmente aconteceu com ela, mas ela havia desaparecido. Então, o tal homem do Descob falou para nós 4 que ali era o vórtice onde a boneca tinha acesso aos 2 mundos e que tínhamos que pular para voltarmos para a nossa dimensão.
Confesso que aquilo me assustou muito. Porém, ele advertiu que existem vários desses vórtices espalhados em todo canto do nosso mundo e que cada um de nós, possivelmente, sairia em um lugar diferente. E ele terminou a frase dizendo que quem já leu o livro Caverna do Dragão sabe do que ele estava falando. Ele pulou e percebemos que antes dele atingir o chão, ele desapareceu. Então, todos nós pulamos em seguida, e eu vi os meus companheiros desaparecerem antes de tocarem as rochas. Mas eu não. Eu caí dentro de uma caverna, mas não me machuquei com a queda. Ali, haviam algumas pessoas transitando, mas eram pessoas normais. Porém, com roupas radicais, digamos, modernas. Eu perguntei a um rapaz onde eu estava, e ele me olhou meio estranho e disse que ali era a Gruta do Carimbado. Bem, ele não disse mais nada. E depois de muito perguntar, eu descobri que estava em São Tomé das Letras, uma cidade no sul de Minas Gerais. Meu Deus, como isso era possível? Agora vem a parte mais bizarra de todas. O ano era 1995, sendo que eu estava em 1980, em João Pessoa, na Paraíba. Eu voltei para João Pessoa, pedindo carona pelas estradas. Levei um tempo, mas consegui chegar. Encontrei Yaci, porém, ela, que antes tinha 25 anos, em poucos dias que eu me ausentei, ela já estava com 40. Ela se recusou a acreditar que eu era o Gabriel. Ela achou que eu fosse o filho dele e estava tentando pregar uma peça nela. A rua que eu morava já estava com calçamento e uma vizinhança até que grande. A casa que eu morava de aluguel, moravam outras pessoas e eles não tinham informações nenhuma sobre mim ou minhas coisas. O restaurante era outra administração e era para mim estar com 36 anos, naquele ano de 1995. Mas não, eu estava com 21 e era jovem ainda. Eu fiquei por alguns dias em João Pessoa, até que apareceram alguns homens de preto. Disseram que era da polícia, a primeiro momento, e me levaram para um local desconhecido onde parecia uma fábrica abandonada. Eles me interrogaram por quase 10 horas ininterruptas, e eu contei tudo o que eu sabia. Achei que eles não iam acreditar, mas eles acreditaram em mim. E disseram que o rapaz do Descobre que estava comigo era amigo deles. O problema seria descobrir em qual vórtice e época ele saiu nessa dimensão, pois eles têm uma espécie de chip rastreador para os agentes que vão para Sete Além. Eu perguntei se podia ir embora, e eles disseram que não, que a Alice viria me procurar e que pela experiência que eu passei, eu seria útil. Então eu tinha duas escolhas: ou trabalhava para eles, ou morreria ali mesmo. Obviamente, eu escolhi a primeira opção. Tive um treinamento muito pesado e rigoroso. Eu passei por situações perigosas e complicadas ao longo dos anos, mas eu tive um ótimo salário. E quando eu entrei em Sete Além, a moeda era o cruzeiro, e quando eu voltei de lá já era o real. Era bem estranho. Mas trabalhei para o Descobre entre 1995 a 2015, até os meus 41 anos. Mas como nos registros constava que eu tinha 56 anos, então eles me aposentaram. Bem, eu comecei no Descobre recebendo por volta de R$1.000, o que era muito dinheiro em 1995. Hoje, eu me aposentei com uma aposentadoria fictícia, que eu sei que não existe, porém, eu recebo um salário de 60 mil por mês. Eu juro que eu nasci no dia 2 de maio de 1959, e eu não tenho 63 anos, e sim 48. Desculpe-me, Fael, por não poder contar mais detalhes. É que os agentes ativos e aposentados do Descobre, eles não podem contar nada de sua vida.
a partir do momento que eles entram na organização. Então, eu só dei detalhes da minha vida quando eu estava fora do Descob. Eu digo Descob porque, na verdade, é apenas um pseudônimo que a organização usa. O nome verdadeiro, infelizmente, eu não posso falar. Não tenham uma má impressão do Descob, igual muitos aqui no canal têm, pois eu digo-lhes que o Descob, ele só quer preservar a raça humana sem nada de híbridos. Seja lobisomens, vampiros, seja lá o que for, o Descob destrói. Esses seres híbridos, eles não são bonzinhos. Eles querem se reproduzirem ao ponto de dominar todo o planeta Terra, apenas com a raça deles, e escravizarem os poucos seres humanos que restarem. Então pensem bem antes de julgarem a organização, conhecido por vocês como Descob, o Departamento de Contenção Obscura. Boa noite. Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui nas creches todas as segundas, terças e quintas. Então, preparem o berço e as mamadeiras, pois a mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha obscura para vocês. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Meu nome é Gabriel e hoje contarei vários fatos sobrenaturais que ocorreram na minha infância e adolescência, quando minha família e eu morávamos em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Este primeiro fato já aconteceu há algum tempo. Eu deveria ter por volta de 7 anos na época, mas eu nunca me esqueci. Era dia de finados e estávamos eu, minha irmã e minha mãe fazendo uma visita ao cemitério, como todos fazem nesse dia dedicado a homenagear os mortos. Íamos todos a pé até o cemitério. Éramos de família humilde e morávamos na roça, e para cortar caminho tínhamos que atravessar uma floresta, que o lugar por si só já era assombrado. Eu nunca gostei de ir a cemitérios, e muito menos passar por aquela floresta, pois meu avô sempre contava lendas que ocorriam por lá. Mas naquele dia, meu pai estava em um trabalho fora da cidade e a minha mãe me obrigou a ir com ela no cemitério para visitar minha falecida bisavó. Depois de visitar o túmulo da minha bisavó, aproveitamos para visitar o túmulo da irmã da minha mãe, que ela havia falecido quando eu ainda era um bebê. Colocamos as flores, visitamos alguns túmulos e íamos saindo do cemitério, quando notamos que tinha uma velhinha vestida com roupas bem antigas, sentada em um túmulo. Notei as roupas bem antigas, mas no entanto achei normal, porque minha bisavó vestia esse tipo de roupa também. Coisas de pessoas mais antigas. Ela estava sentada num túmulo pedindo água. Bem estranho, uma velhinha no cemitério pedindo água. Passamos por ela e ela pediu água. Então minha mãe mandou eu e meu irmão irmos até a capela do cemitério e pegar um copo d'água para a velhinha. Fomos até a capela e o rapaz que estava lá nos deu uma garrafa d'água. Então voltamos até onde estava minha mãe, e assim que chegamos, minha mãe estava completamente pálida. Minha mãe, trêmula e quase chorando, disse que perguntou à velhinha por que ela estava ali, e a velhinha disse que foi enterrada ali, mas estava com muita sede, pois lá no inferno é muito quente. Minha mãe se assustou e olhou em volta para ver se tinha alguém por perto, porque realmente ele estava com medo, mas só havia algumas pessoas um pouco longe.
Nisso, quando ela volta, os olhos para o local onde estava a velhinha, ela havia desaparecido e o cemitério estava quase vazio. Olhamos em volta e nada dela. Aí resolvemos olhar o túmulo. E qual não foi nossa surpresa quando notamos que a foto do túmulo era da mesma velhinha que estava ali sentada pedindo água. Mas não para por aí. Notei que a garrafa d'água que eu segurava ficava cada vez mais leve. E quando me dei conta, a garrafa, dessas garrafas PETs de refrigerante de 1 litro, a mesma estava fechada a hora antes. Agora estava aberta e vazia, como se a água tivesse evaporado. Nós olhamos assustados e fomos embora dali, o mais depressa. Até hoje essa história me intriga, porque nós 3 a vimos como uma pessoa de verdade e também vimos juntas a foto do túmulo, mostrando que era aquela velhinha que estava sentada. Veio do inferno pedir água. Outro fato que marcou a minha adolescência ocorreu quando eu tinha por volta de 13 anos. Minha mãe, minha avó e eu fomos catar lenha perto de casa. Eu fui com elas catar lenha. Eu estava descalço. Então, andando naquela floresta, que citei ser assombrada, entrou um espinho no meu pé. Eu estava sentindo meu pé doer por causa do espinho. Doeu tanto que comecei a chorar. E minha mãe disse: "Se aquiete, homem, senão aquele bicho ali vai se levantar e vir para cima da gente." Olhei para ver do que ela estava falando e quando eu vi, era um cachorro. Ele estava mordendo uma árvore. Era como se limpasse os dentes na árvore. Ele era enorme e completamente negro. Quando olhei para minha avó, ela estava com a cara de espanto, como se estivesse com muito medo. Então fiquei quieto, sentindo a dor do espinho no meu pé. Saímos dali sem ser notados por aquela coisa e voltamos para a nossa fazenda. Quando chegou a noite, a minha avó estava consertando a cerca lá fora e minha mãe estava do lado dela. Nessa hora, minha irmã estava dentro de casa dormindo e eu fui me aproximando da minha mãe e de repente nós ouvimos uivos muito altos. Achei estranho e minha avó disse que poderia ser um cachorro, então não liguei muito. Mas logo em seguida escutamos outro uivo estranho. Olhei para a floresta e de lá saía aquele bicho preto em 2 patas, andando como se fosse uma pessoa. Olhei minha avó e minha mãe estavam em completo pânico. Minha avó sabia que aquela coisa apareceria. Esse foi o motivo dela estar colocando arame farpado na cerca. Os meus cães, 2 vira-latas que se chamavam Machine Gun e Máquina do Sexo, nomes dados pelo meu pai, eles começaram a latir e avançar na direção daquele bicho. Logo entramos para casa e colocamos o cachorro para dentro também. Trancamos todas as portas e janelas e mesmo dentro de casa, Machine Gun e Máquina do Sexo não paravam de latir. Depois de alguns minutos, o uivo parou e quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe perguntou para ele: "Ei, homem, você viu a desgraceira daquele bicho ali fora?" Meu pai balançou a cabeça e respondeu: "Não." Com a cara estranha e sem entender nada, perguntou: "Que bicho?" Minha mãe respondeu: "Um lobisomem. Ele queria comer nós." Daí Machine Gun e Máquina do Sexo conseguiu afugentar a coisa. Meu pai não disse nada e logo fomos dormir. Quando amanheceu, fui na casa da minha amiga colocar a fofoca em dia e falar mal da vida dos outros, o que é normal para quem vive na roça. Bem, chegando lá, ela me perguntou se eu tinha ouvido aqueles uivos durante a noite e eu disse que sim. Daí eu percebi que eu não estava sonhando e aquele bicho que eu via em pé uivando e caminhando de 2 patas era real. Minha amiga disse a mesma coisa que a minha mãe. Aquele bicho era um lobisomem e queria, sabe lá Deus o quê. Depois desse dia, meu pai passou a chegar mais cedo em casa e a criatura mesmo
não se aproximou mais de nossa fazenda, mas em noites de lua clara é possível ouvir os uivos da coisa vindo da floresta. Esse outro fato aconteceu na mesma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda, e lá, além dos meus pais, moravam minha irmã e minha avó. Minha irmã hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ela tinha 18 e eu 14. Era uma quaresma e passaria um filme de terror à noite na TV. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, minha irmã combinou com o namorado de verem um filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Quando chegou a noite por volta de 21 horas, então eles foram para a casa dos avós do namorado da minha irmã, que não era muito longe de onde estávamos. Antes da minha irmã sair da casa dos nossos pais, minha mãe disse para ela ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem, porque aquele bicho ainda infernizava nossas vidas. Daí o namorado da minha irmã disse que se ele o encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. Depois eles foram ver o filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Assistiram ao filme. Na volta para casa, o namorado da minha irmã trouxe ela para casa e foi para a casa dele, sendo já meia-noite. Na volta, meu cunhado veio andando por uma estrada onde havia um córrego do lado direito, sendo que em certo ponto da estrada, meu irmão olhou para o córrego e tomou um susto, porque do nada passou um jumento correndo. Depois ele olhou para o lado e viu uma criatura que estava no meio do barro. Nesse momento, meu cunhado se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali observando. Após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e o chinelo para trás. Ele correu para nossa casa, que era mais perto que a dele, e quando chegou lá em casa, ele gritava por ajuda, antes mesmo de chegar até a porta, chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. Depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e meu cunhado disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande. E tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande. Minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde ela passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura, sempre lembrando que era uma quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Uma boa noite e vão dormir.